Tema desta noite: como desenvolver fidelidade. Deus vai falar profundamente aos nossos corações. De novo, todo mundo junto, vamos lá. Como desenvolver fidelidade. Agora sim, luzes acesas, Provérbios capítulo 20, versículo 6. Vamos lá. 26, podemos gravar? Já estamos gravando? Amém! Glória a Deus! Aleluia! Provérbios 26, diz a palavra do Senhor: muitos proclamam a sua própria benignidade. Muita gente diz ser boa. Eu sou bom. Eu sou bonzinho. Eu faço bem. Eu sou certinho. Mas o homem fidedigno, fiel, fidelíssimo, quem o achará? Quem o achará? Nós vamos ouvir a voz de Deus. Oremos ao Senhor nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Deus sobre tudo e sobre todos, nós te reverenciamos neste lugar, Senhor. Nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todos os louvores, toda a adoração te pertencem, Senhor. E nós nos submetemos ao altar onde Tu te manifestas com grande poder e grande glória, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos nos alimentar deste maná fresco que cai todas as vezes que nos encontramos neste santo lugar, neste refúgio em graça na cidade de São Paulo. Portanto, Deus, fala-nos e que ninguém aqui possa agora, Senhor, se distrair, se desligar. Ó Deus, ficar aí com seus pensamentos, Senhor, divididos, mas que possam entender aquilo que o Espírito vai dizer à igreja, porque será bênção para todos nós. Por isso subjugamos a nossa carne, levamos cativos os nossos pensamentos em obediência a Cristo e te falamos agora em uníssono. Fala-nos, Pai, porque nós te ouvimos. Em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém. 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 Meus irmãos amados, filhos abençoados, boas sementes sobre a terra, eleitos, escolhidos, bem-aventurados, mais que vencedores. Salomão, quando escreveu este provérbio, ele disse aqui que muitos proclamam a sua própria benignidade. Mas ele faz uma pergunta: o homem fidedigno, quem o achará? Então, nós precisamos entender o que isto quer dizer. Onde é que está, pergunta Salomão, o homem fidedigno? Ele faz esta pergunta. Isto quer dizer que é muito difícil se encontrar pessoas fiéis fora do contexto do reino. Na nossa sociedade secular, as pessoas não têm qualquer compromisso com fidelidade. Você não vê muitas pessoas aí fora comprometidas com causas. Você não vê muitas pessoas aí fora comprometidas com a palavra que dão, comprometidas com a sua família. A palavra fidelidade também é pouquíssimo ouvida hoje em dia. As pessoas não usam esta palavra, fiel, fidelidade, fidedigno. Muitos só se referem à palavra fiel quando dizem assim: o meu cachorro é fiel, é o melhor amigo que eu tenho, o meu cãozinho de estimação. Muitos dizem assim: quanto mais eu conheço os homens, quanto mais eu conheço a sociedade, mais eu gosto do meu cachorro. Ele é que é fiel. Então, amados, fidelidade, nós temos que compreender que também não é uma qualidade muito reconhecida. Por quê? Quem é fiel não é muito reconhecido. Quem é esta pessoa que vive com fidelidade? Quem é? É aquela pessoa que é consistente, que é séria nos seus compromissos, que é digna, que resiste aos pecados,
que é honesta, que é honrada. Por isso é que a Bíblia diz assim: muita gente proclama que é tudo isso. Muita gente diz que é tudo isso. Mas, na realidade, é difícil de achar quem seja fidedigno, quem seja fidelíssimo. É uma virtude muito desconhecida hoje. A Igreja de Jesus Cristo precisa ensinar o povo de Deus a respeitar isto aqui. E precisa ensinar o povo de Deus acerca disto aqui para respeitar este princípio. Porque se Salomão estava dizendo que uma pessoa genuinamente fiel é muito difícil, significa que nós, evangélicos, nós que somos do Senhor Jesus Cristo, nós, amados, damos muito valor à fidelidade em nosso ministério. Porque só o fiel é confiável. Só o fiel é confiável. Então nós precisamos compreender já o que é fidelidade. Fidelidade é uma dependência total de Deus. Você pode ter as maiores habilidades, você pode ter todos os talentos desta terra, mas se você nunca for dependente de Deus, você nunca saberá o significado de fidelidade. Você tem que aprender esta noite. Por que eu tenho que desenvolver fidelidade? Quais são as características de uma pessoa fiel? Eu vou lhe dizer uma coisa muito honesta. Tirando o povo da graça de Deus, tirando o povo da fidelidade do nosso ministério, eu não conheço muita gente fiel a Deus, não. Eu não conheço muita gente fidedigna. Eu vejo gente aí fora pulando de um lado para o outro, pulando de igreja em igreja. O que eu vejo são guerras entre igrejas, guerras entre pastores, pessoas denunciando outras na obra de Deus, política misturada com o altar das igrejas, pessoas se metendo em confusões, pessoas gerando coisas antibíblicas. Honestamente, eu só vim começar a ver pessoas fidedignas depois que a revelação da graça de Deus entra na mente dessas pessoas. Por que isso é tão importante, igreja? Por que nós valorizamos tanto a fidelidade? Por que a Bíblia valoriza a fidelidade? Quais são as características de um homem, de uma mulher fidedignos? Em primeiro lugar, eu devo desenvolver fidelidade porque Deus é fiel e eu quero ser como Deus. Em 1 Coríntios 10:13 está escrito: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então preste atenção. Quando alguém diz: eu fui tentado e eu caí naquela tentação porque eu não aguentei, porque foi forte demais, está mentindo. Isso é mentira. Isso está fora da Bíblia. Porque Deus é fiel e Ele não deixa um servo dele ser tentado além das suas forças. A Bíblia diz que Ele dá também livramento, escape, porque Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Então, se a pessoa caiu porque quis cair, assumiu, foi dolosa e tem as consequências do seu erro, do seu dolo. Em 1 João 1:9, nessa questão do pecado, é importante você saber. E agora? Houve dolo, sim. Houve carne, sim. Como é que fica? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para conosco. Eu quero desenvolver fidelidade, porque eu sou filha de Deus. Eu quero mostrar as virtudes do meu Pai Celestial. Eu quero ser como Ele nesta terra. Amém?
2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Porque fidelidade é inerente a Deus. Ele não pode negar-se. Ele não pode ser fiel hoje com você e ser infiel amanhã. Sabia disso? Ele é sempre fiel, porque ele não pode negar-se. E ele quer que você seja assim também. Que você nunca se negue, que você seja sempre fiel. No Salmo 33:4 está escrito: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Então, amados, tudo que Deus faz, predestinação, eleição, escolha, destinos, todas as decisões de Deus são honestas, são garantidas, são dignas, são verdadeiras, são sustentadas, porque Deus é fiel em todos os seus caminhos. Nós já sabemos então que Deus é fiel na questão das tentações, Deus é fiel na questão da salvação, Deus é fiel na questão do perdão, Deus é fiel na questão do seu proceder todo, como um todo. Em todas as áreas da minha vida, eu também, como filha de Deus, tenho que demonstrar fidelidade. Se eu sou de Deus, eu tenho que ser fiel. Diga, eu tenho que ser fiel. Segundo lugar, eu desenvolvo fidelidade porque é esta virtude que me qualifica para ser ministro de uma nova aliança. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 3, 5 e 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então guarde isso. Eu só desenvolvo as aptidões de um ministro da nova aliança, de um ministro da graça de Deus, se eu for fiel. Ou seja, se eu for infiel, se eu for desleal, se eu for descompromissada, se eu não honro a minha palavra, se eu não garanto aquilo que eu mesma digo, eu não estou qualificada para servir a Deus. Quem está entendendo? Amados, é horrível ouvir aí fora: eu não gosto de negociar com igrejas. E nós ouvimos, não é, bispo? Nós estamos procurando local para a nossa igreja. E as pessoas dizem: imobiliário, igreja. Ei, pastores. É assim. É horrível isso, amados. É trágico. Você vai ver um lugar, a pessoa diz: bom, é para quê? Os nossos irmãos, né? O Caná e a Keller, os diáconos, estão em Santos procurando um espaço para locação, para a igreja Cristo Vive de Santos. Para que é a locação? É para uma igreja. De jeito nenhum. É triste. É lamentável. Eu não gosto de negócio com a igreja, porque ninguém paga. É assim que dizem. Ninguém honra os compromissos. Que tristeza. Eu não gosto de me meter com os crentes, porque eles quebram a palavra. Nós já ouvimos isso. Você sabe o que é isso? É a falta desse valor chamado fidelidade. Olha o que diz 1 Timóteo 1,12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Deixa no telão que isso aqui é tremendo. A pessoa que chega ao ministério, trazida pela mão de Deus, é porque Deus a considera fiel. Deus a considera leal, compromissada, honrada, uma pessoa de palavra. Sim, sim. Não, não. Deus olhou um homem que estava perseguindo a igreja. Consentiu esse homem na morte de um cristão. Um homem que era duro, um homem que era implacável, um homem que ia a caminho de Damasco para prender, para matar cristãos. Deus o chama, Deus o salva e Deus diz: agora você vai ser fiel ao bem e não mais ao mal, Paulo. E Paulo reconhece isso quando ele diz nesse versículo que lemos a Timóteo: Deus me designou, olha só, me considerou fiel, designando-me para o ministério.
Paulo está dizendo a Timóteo que o Senhor o designou para o ministério porque ele deu mostras a Deus de toda fidelidade. Ele estava dizendo, olha, Deus viu em mim qualidades de um homem fiel. Então, evangelho e evangélico não é para ficar aí gritando nos cultos com os demônios. Sai, demônio! Vem, capeta, manifesta! Quem é você? Tranca não sei o quê. Demônio! Ih, sai, não sai, fica aí de joelho, essa coisa toda. E acabar o culto e a pessoa lá sendo desonesta com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, no trabalho. É cheque sem fundo, mente, não diz a verdade, é infiel. Não adianta nada disso. Ficar pondo a culpa na casca de banana do diabo, isso não existe não. Em 1 Coríntios 4,17 diz, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Olha isto aqui, olha o que é um ministério genuinamente em graça. Paulo disse, eu sou fiel, Deus me considerou fiel. E eu estou enviando Timóteo para a igreja de Corinto, porque ele é fiel no Senhor. Um fiel mandando outro fiel para cuidar dos fiéis da igreja. Isso é graça. Os irmãos percebem? 2 Timóteo 2,2 diz assim, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Isso se chama Evangelho da Graça de Deus. Fiel, ensina fiel, o fiel é idôneo e ele vai transmitir a outros tudo aquilo com fidelidade. Uma coisa que nos dói muito é quando eu ouço o nosso apóstolo dizer, porque lá é muito grande, tem muitos pastores, muitos presbíteros, muitos diáconos, não é? Quando ele diz, é duro, dói, ver a infidelidade de uma pessoa, especialmente quando ela chega ao ministério, e se supõe que ela foi considerada por Deus fiel. E Deus a chama, e essa pessoa, muitas vezes, não é fiel depois do seu chamado. Não é honesta depois do seu chamado. Às vezes, por qualquer coisa, entrega o carro, ou entrega o cargo, entrega ali o seu cartão de oficial, não é? Ou vive à margem da obra, ou não veste a camisa do ministério, ou se isola do corpo de Cristo. Essa pessoa está radicalmente destruída, porque foi infiel. Nós estamos aprendendo isso, amado. Eu desenvolvo fidelidade, porque é a fidelidade que me garante a bênção de Deus para o resto da minha vida. Vou dizer novamente à igreja, para você entender a seriedade desta mensagem. Eu desenvolvo fidelidade, porque é a fidelidade que me garante a bênção de Deus para o resto da minha vida. Então vamos relembrar. Em primeiro lugar, eu desenvolvo fidelidade, porque eu quero ser como o meu Pai Celestial. Deus é fiel, eu devo ser fiel. Segundo lugar, eu desenvolvo fidelidade porque isto me qualifica para ser ministra de uma nova aliança, para eu poder dar testemunho da graça de Deus. Terceiro lugar, eu desenvolvo fidelidade porque isto garante a bênção de Deus na minha vida. O segredo da bênção de Deus na nossa vida é sermos fiéis em tudo. Diga, fiéis em tudo. Começando nas coisas bem pequenininhas. Às vezes você pergunta a uma pessoa, quanto você pesa? E ela diz, 48. E está todo mundo vendo que é 150. A esposa pergunta para o marido, quanto você ganha afinal? Ele diz, 2 salários. Ela diz, mas eu vejo aqui depositado na sua conta 10 mil reais. Não pode, amados, não pode. O segredo de uma família abençoada, o segredo de um empresário abençoado, o segredo de um pastor abençoado, é ele ser fiel na vida privada, na vida pública, na vida familiar, na vida profissional, na vida ministerial, na vida da igreja.
Se você vir um pastor arrebentado aí fora, acabado, as áreas da vida destruídas, é porque ele foi infiel em qualquer área ou em ambas. Porque o fiel é o honesto, é o leal, é o digno, é o comprometido. Porque senão, veja o que diz os Provérbios 25:19. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim... é a confiança no desleal no tempo da angústia. Quer saber? Se você tem uma pessoa desleal, infiel ao seu lado, e você confia nela, na hora da angústia, meu amado, você vai sofrer. Você vai chorar. Vai doer. É como ter um dente quebrado. Dói e faz vergonha. Não é verdade? É como ter um pé sem firmeza. Você não anda bem. Você não chega a lugar algum. É muito triste quando você vê uma pessoa infiel. O diabo, amados, pinta e borda com as pessoas infiéis. Porque ele usa o infiel. Ele faz e acontece na vida daquele infiel. Porque o infiel abre brechas enormes para a ação do inimigo. O honesto não. O honesto, o leal, o digno, o comprometido, é aquele que dá mostras claras em sua vida com o seu testemunho de fidelidade. E a infidelidade, saiba disso, causa muitos problemas. Às vezes a pessoa é infiel, ela diz, uma bobeirinha aqui, uma mentirinha ali, uma falsificaçãozinha ali, um enganozinho ali, uma lorotazinha para lá. E isto aqui, meu amado, traz problemas sérios. Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Olha agora, grande é a tua fidelidade. Graças a Deus, amados, que a fidelidade de Deus é grande, porque senão todos nós viveríamos apanhando o dia inteiro. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, a misericórdia mesmo. A grande luta de uma pessoa no reino, sabe qual é? É para ser fiel. Essa é a grande luta. Porque o diabo arma todas as ciladas possíveis e imagináveis para você não ser fiel. Ele quer que os seus filhos sejam infiéis, que os filhos de Deus sejam infiéis. Ele começa a jogar lá o dízimo. Não dá não, vai fazer falta. Como é que você vai pagar aquela conta de luz? Toma cuidado com o que o pastor está dizendo. Segura aí, não dá não. O que Deus diz? Seja fiel e eu vou lhe prover, eu vou lhe multiplicar. O diabo diz, vai te faltar. Deus diz, eu vou multiplicar. Ele diz, vai te faltar, não dê não. Aí ele fica falando lá, mas eu preciso, mas eu quero dar, mas eu quero contribuir, mas é a minha igreja. Não, tem quem dê. Não está vendo a fila como é grande? Tem outros dando, não dá você não, seu bobo. É desse jeito que ele faz. Nós temos que saber, amados, que a infidelidade, ela causa problemas. Em Provérbios 28, 20, diz assim, o homem fiel será acumulado de bênçãos. O fiel só é cumulado de bênçãos quem é fiel. Toda a igreja, só é cumulado de bênçãos quem é fiel. De novo, só é cumulado de bênçãos quem é fiel. Como disse o apóstolo, o tico-tico no fubá não tem bênçãos não. Aquele que deu a palavra mas não cumpriu, aquele que disse que vai fazer mas não faz, aquele que deu um cheque, pediu o cheque de volta. Aquele que é casado, mas paquera as menininhas de dentro do carro. Aquela mulher que joga charme para o marido dos outros. Dos outros não, das outras. Essa gente não vai a lugar nenhum, sabia? Agora, o fiel será acumulado de... E o infiel? E aquela pessoa, sabe, que se apressa a enriquecer, que atropela todo mundo, não é? O que ela vai ter? O que ele vai ter? Provérbios 28, 20 diz, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem... Vai ter castigo. Se a pessoa é fiel a Deus, se a pessoa é fiel a Deus, se a pessoa é fiel a Deus, ela será acumulada de bênçãos.
Não pode ser de outra forma. Quem é fiel vai ser abençoadíssimo. Não tem como ser diferente. Agora, se eu me ponho lá em casa, não participo dos cultos, não tenho comunhão com os meus irmãos, não preservo a unidade do corpo, meu dízimo, às vezes eu planto. O valor do meu dízimo é R$ 23,75. Eu conto as moedas, para não dar a menos, mas também para não dar a mais. Sabe? E se eu não tiver, eu coloco lá R$ 24, pastora Vera. E eu mando um bilhetinho no envelope para o tesoureiro da igreja, na hora que ele contar o dinheiro, eu escrevo lá: Senhor amado tesoureiro, devolvo meu troco de 25 centavos. Amados, o fiel será acumulado de bênçãos. E o infiel será acumulado de quê? De castigos. Quando eu vejo uma pessoa quebrada, arrebentada, não sobra mais nada, tudo dá errado, tudo é mal. Sabe qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Você é fiel a Deus? Pergunte isso, quando você vira uma pessoa na obra do Senhor arrebentada, quebrada, não tem nada que preste, nada dá certo, pergunte, você é fiel a Deus? E tem gente que diz, eu já estive aqui na igreja, bispa, há 4 meses eu estive aqui num culto, foi maravilhoso. Mas sabe o que é? Eu moro na Zona Norte. É longe, a Zona Norte é longe. E aí de domingo tem menos condução, sabe como é que é domingo, não é? E no domingo calha, que eu sempre vou visitar os meus parentes. Aí sabe como é que é, né? O almoço sai tarde, eu bebo lá umas chinca, não sei o quê. Deixa eu fazer propaganda, né? Cadê? Nós estamos ganhando, não estamos? Não essa, nós estamos ganhando o refrigerante para os nossos sábados de festa de graça, graças a Deus, né? Amém. Eu posso falar do patrocinador, né? Skin Cariol, mas não é a nova, viu? Bem, é a velha guaranazinha que nós vamos tomar. Aí a pessoa diz, eu bebo lá umas geladinhas, tal, e me dá um sono, bispa, me dá um sono depois, que é uma coisa louca. Quando eu vejo já é tarde. Aí eu não vou chegar mesmo para o culto, né? Já passou a hora, tal. Bispa, mas peraí, tem que ser mesmo todo domingo? Eu não sabia. Macaco subia. O fiel será acumulado de... E o infiel será acumulado de problemas, de desgraça. Sabia disso? De castigos. As pessoas hoje têm muita inveja uns dos outros. Mas sabe de quem as pessoas têm inveja? De quem é fiel. Porque o fiel vê Deus agir na vida dela. Aquela pessoa que é fiel vê Deus transformar situações, vê Deus abrir portas. E o invejoso, que a Bíblia diz que é a podridão dos ossos, fica dizendo, como é que pode? Como é que pode? Pode que ele é fiel, por isso que pode. Em Apocalipse 17:14 diz assim, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Agora, vencerão também os chamados. Quem aqui é chamado? Os eleitos. Quem é eleitos? Vão vencer. E quem mais? E fiéis que se acham com ele. Quem é fiel? Porque chamado e eleito eu sei que todo mundo aqui é, mas fiel? Amém, amém. Então, quem é eleito e fiel e se acha com Cristo? Diga amém. Você vai vencer todas as batalhas da vida. A gente que corre para a igreja, amados, e quer porque quer um gabinete só com os bispos. Pastora não serve, viu, pastora Vera? O negócio mesmo é com os bispos, tá? Com os bispos. O negócio tá feio em casa só com o bispo. Bispo resolve. Ó as costas do bispo. Bispo não resolve, meu bem. O que resolve é fidelidade a Deus. O que resolve é crescer na graça e no conhecimento. Amém? Amém. Aí a pessoa corre porque ela quer falar com alguém, ela está desesperada, porque minha vida, e agora, bispa? E agora, gente, como é que fica? Amado, nós não podemos responder pelos seus problemas. Ninguém pode responder pelos seus problemas. Nós só podemos lhe dizer, fiel é igual a abençoado, infiel é igual a castigo, a problema. É isso, porque isso é bíblico. Não pense que nós podemos nos esconder de Deus, amados. Não podemos. Deus sabe de tudo.
E Deus sabe, como Ele sabe de tudo, Ele sabe quem Ele é, de quem Ele é, Ele sabe a hora de cada um, e Ele sabe aquele que é fiel. E o fiel será acumulado de? Então, a única forma de você ser uma pessoa abençoadíssima, porque você já é abençoado com toda a sorte de bênção, de você ver todas essas manifestações na sua vida, é sendo fiel. Diga, fiel. Fidelidade. Quarto lugar, eu desenvolvo fidelidade porque isso me prepara para lidar e para liderar todas as áreas da minha vida. Isto aqui como marido, como esposa, como chefe, como profissional, como pai, como mãe. Se eu sou fiel e eu tenho domínio da minha vida, é porque este domínio da minha vida já é consequência da minha fidelidade. O fiel tem as rédeas da vida, nada escapa das suas mãos, nada escapa do seu controle. Neemias 7:2 diz assim: eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Olha, esse Ananias, ele foi líder, ele foi chefe do castelo pela sua fidelidade acima dos outros. Ele só se tornou líder porque ele era fiel e temente a Deus. Você quer uma promoção no seu local de trabalho? Seja fiel. Porque, bispa, mas eu sou fiel lá, aquilo é tudo ímpio. Aquilo lá não vai me honrar, não vai nunca me prosperar, não vai me colocar de líder de nada. Aquele que lhe exalta se chama Senhor Jesus Cristo. Ele é Rei de reis e Senhor de senhores. Seja fiel. Esse homem só se tornou líder porque ele era fiel e temente a Deus. Irmão, não perca mais tempo na vida. Ou você desenvolve fidelidade e vê Deus lhe coroar de êxito, ou você vai ficar sempre com inveja de quem é fiel. Seja fiel, que Deus vai lhe honrar. Diga amém. Amém. Você sabe que às vezes no ministério se ordena pessoas que parecem aos olhos de muitos, pessoas simples na igreja. E tem gente que ainda diz assim: como é que pode? Aquela pessoa ministra, diácono, como é que pode? Quem é aquela pessoa para ser ordenada ao ministério? É fiel. Aquela pessoa é fiel e fiel muito mais do que muitos. Isto aqui é um princípio para a ordenação ministerial. Pelo menos no nosso ministério é. É princípio bíblico, fidelidade. E o que critica? Queria dizer que o que critica, em vez de começar a ser fiel, também para ser honrado e promovido e reconhecido, ele lá não fica, sabe, fica lá, não pense além do que convém, disse o apóstolo Paulo. Tem gente que fica apontando o dedo, a vida não anda. Quem aponta o dedo critica os outros, fica só olhando para os outros, a vida não anda, isso não é ser fiel. Mateus 25:45 diz: então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, mais pequeninos, todas as vezes que deixastes de ser fiel, a mim o deixaste de fazer. Se eu não for fiel a você, se você não for fiel a você, se você não desenvolver fidelidade, amado, se eu não for fiel a você, eu estou sendo infiel para com Deus. Se você não for fiel com a minha vida, com o meu ministério, com esta igreja, você está sendo infiel para com Deus. Nós precisamos deste espírito de fidelidade entre nós. Nós precisamos viver isto aqui na nossa vida prática. Se eu deixo de ser fiel a alguém, eu deixo de ser fiel ao meu Deus. Quinto lugar, eu desenvolvo fidelidade, porque a fidelidade sempre me traz recompensa, sempre. Mateus 25:21 diz: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Toda fidelidade cumula de bênçãos e traz recompensas.
Vale a pena ser fiel. Repita comigo. Vale a pena ser fiel. Ah, mas bispo, aquele irmão XYZ, ele não é fiel. Haha. Mas Deus não trata com grupo. Deus trata com indivíduos. Deus trata com cada um de nós, amados, individualmente. Esquece o outro. Olha para você. Jesus usou 6 parábolas com o tema da fidelidade. Sabe o que é isso? Gastar 6 parábolas com este tema da fidelidade. Saiba que Deus não olha o que me falta. Deus olha o que eu faço com o que eu tenho. Deus olha o que eu faço com o que eu sou. Ele olha a minha fidelidade. O fiel tem bênçãos. O fiel tem recompensas. O que você fizer na obra e para Deus, faça sempre com fidelidade. A minha vida e o meu ministério serão inúteis se eu não for uma pessoa fiel em tudo. Mateus 25, 28 diz: lembram-se daquele que recebeu 1 talento só? O que ele fez? Enterrou. Aquele que recebeu 5, dobrou. O que recebeu 2, dobrou. E o que recebeu 1? Enterrou, não fez nada com aquele talento. Foi infiel. E aí a sentença para ele foi: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Por que, bispa? Porque ao infiel será tirado. Esse é o castigo. Até o que ele tem vai sair dele. Todo infiel perde, todo infiel retrocede, todo infiel é desonrado, todo infiel é chamado por Deus de servo inútil. Veja no 29. Porque a todo o que tem se lhe dará, esse é o fiel, e terá em abundância. Mas ao que não tem, ao infiel, até o que tem lhe será tirado. Então preste atenção nisso, Deus está falando. E o diabo sabe muito bem quem é fiel e quem é infiel, sabe? Ele conhece o testemunho de cada um. Eu não sei da sua vida fora daquela porta, às vezes não sei nem aqui dentro. O diabo sabe de tudo. Sabe? Só serão recompensados os fiéis. Não é o talentoso, o habilidoso, que tem currículo invejável que é abençoado na obra de Deus, amados. É o fiel. Não importa a história dele, o fiel é sempre abençoado. E quando nós chegarmos lá no céu, eu quero ouvir a voz de Jesus para mim: ah, serva boa e fiel, foste fiel em tudo, entra aqui para o gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir isso. Você quer ouvir? Então diga com fé, diga: eu quero. Quando chegar à presença de Jesus na glória, ouvi-lo dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você quer ouvir isso? Agora saiba que o galardão de Deus começa em vida. Então eu quero ir para o finalzinho da mensagem e vou mostrar à igreja como Deus avalia um homem fiel, uma mulher fiel. Quais são as características do fiel? Você precisa saber. Em primeiro lugar, o fiel tem valores, princípios corretos. Sabe o que é importante e o que não é importante. Sabe o que é saudável e o que não é saudável. Sabe o que é bom e o que é mal. Essa é a primeira característica. Lucas 16, 13 fala de um desses valores. Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que é isto? O dinheiro não pode nos escravizar. O dinheiro não pode nos tornar servos dele. Nós não somos servos do dinheiro. Nós não somos escravos do dinheiro. O dinheiro é o nosso servo. O dinheiro é para nos servir. Eu não posso ter mais interesse pelo dinheiro do que pelas coisas de Deus. Na minha escala de valores, Deus está em primeiro lugar. Se o dinheiro estiver com um valor maior, eu não posso servir a Deus. Guarde isto para sempre. Porque dinheiro é sedução. Glória é sedução. Sucesso é sedução. Poder é sedução. Então nós temos que ter valores corretos para que isso não nos seduza. Estão entendendo? Segunda característica do fiel. O fiel é o que tem interesses mais fortes no reino do que em si mesmo. Eu amo mais a Jesus do que eu amo a mim mesma.
Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? O reino sempre em primeiro. Isso é fidelidade. Filipenses 2, 19 e 20. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha agora. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Sabe o que Paulo disse? Eu estou mandando Timóteo, esse jovem pastor, estou mandando Timóteo até vocês, porque eu não conheço ninguém que vá cuidar de vocês melhor do que ele, porque ele é fiel à beça, gente. Vocês já imaginaram uma carta do apóstolo Paulo para esse garoto, para a igreja onde ele ia? Que coisa tremenda. Alguém fala, olha, esse menino é fiel. E está vendo aqui que idade não é documento. Não é verdade? Ele tinha 17 anos. Só. E ele era mais fiel do que todo o grupo de Paulo, porque ele diz, não encontrei ninguém que fosse tão fiel para que eu pudesse ter sossego, descanso de que ele vai fazer o melhor aí com vocês. Versículo 21 e 22. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Eu vejo às vezes, irmãos, quem vai fazer? Quem vem? Ah, mas eu tenho não sei o que para fazer. Ah, então vai. Vai mesmo, vai fazer o que você tem que fazer. Vai, porque eu já sei que eu não posso contar com essa pessoa. O reino não está em primeiro lugar. Tem outras coisas em primeiro lugar. Diz aqui, buscam o que é seu próprio. Amém, amém. Só que depois não vem a cobrar nada, nem do ministério, nem de Deus. Nós temos que ter esses valores corretos. Não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter. Agora fala de Timóteo. Vocês conhecem o caráter provado dele, pois serviu ao evangelho junto comigo como um filho ao Pai. Tremendo isso aqui. Timóteo tinha tantas qualidades de fidelidade que Paulo recomendou de uma forma especial, de uma forma imperiosa. Fidelidade é provada quando se ama primeiro o reino. E diz que ele foi provado à beça. Olha só, e conheceis o seu caráter provado. Você quer ser usado por Deus? O seu caráter vai ser provado. O seu caráter. Não é a fachada, é o caráter. Quer ser usado por Deus? Antes o seu caráter vai ser provado. E é nas pequenas coisas que Deus está mostrando e provando. E esse menino aqui era batuta, esse Timóteo, viu? Eu quero encontrar ele no céu e dar um abraço nele. Verdade. Eu quero mesmo que os jovens desse ministério sejam vários Timóteos. Sabe? Meninos fidedignos, fiéis, com caráter provado, para que a gente possa recomendar em breve, para que possam falar em nosso nome. Amados, isso é maravilhoso, porque o ministério cresce, alguém tem que ir falar em nome do ministério. Você sabe que risco isso hoje em dia? Não é qualquer um não que pode falar em nome de outro, ou de um ministério santo como esse. Mas vão existir Timóteos neste lugar, em nome de Jesus, eu creio nisso. Fidelidade é provada quando se ama o reino em primeiro lugar. Fidelidade, igreja, é uma escolha. Diga, é uma escolha. Quer dizer, eu decido mudar as atitudes da minha vida para ser fiel. Hoje você pode decidir ser fiel. Como? Mudando atitudes que não mostrem fidelidade, que denigram ainda o caráter como cristão. Terceira característica do fiel. Fiel é o que vive uma vida com integridade neste mundo descrente e pagão. É aquele que tem um testemunho de integridade perante os incrédulos. Porque aqui dentro é fácil. Ninguém fala, ninguém se mexe, fica todo mundo sentado. Se você perguntar, como é o caráter daquela pessoa? Eu conheço a cara da pessoa, estou olhando para ela e parece uma cara boa. Mas o caráter é só na convivência. É só no relacionamento que nós vamos conhecer. E nós temos que entender, amados. Aqui dentro é uma coisa, e é tranquilo. Mas é lá fora que as pessoas têm que dizer, ah, esse aqui é fiel, é digno, é honesto, dá a palavra e cumpre, ele é cumpridor dos seus deveres. Olha, é a toda prova esse cidadão, é lá fora. Olha o que falaram de Daniel 6,4. Em Daniel 6,4. Então, os presidentes e os sátrapas
Olha que palavra difícil, sátrapas. Procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Queriam pegar uma falha nele, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Sabe, muita gente importante, porque diz aqui que era a presidência. Olha lá, volta lá o comecinho, olha só. Os presidentes, os sátrapas dos presidentes, a cúpula da presidência, chegaram lá e falaram: Daniel, tem um negócio aqui de ambulâncias, Daniel. Daniel diz: eu não quero saber nada de ambulância, não quero nada com ambulância. Daniel, se você aprovar essa lei, você vai participar de um mensalão. Daniel disse: não quero saber de mensalão, não vou aprovar nada. Fala: Daniel, agora você vai entrar na Gana Preta, por causa de um tal de um dossiê que estava lá no Hotel Ibis, em frente a Cristo Vive de São Paulo. Não sabiam? Apareceu a pracinha que todo jornal apareceu a pracinha. Ainda bem que não apareceu a fachada da igreja, para ninguém ligar com o dossiê. Fala lá, tem um dossiê. Ele diz: vá de retro, Satanás. Amados, Daniel fugiu de tudo, de todas as seduções, as propostas indecentes. E a turma estava atrás dele para pegá-lo num erro qualquer. Mas ele continuava a orar. Diz que ele orava 3 vezes por dia, Deus, você imagina? Ao contrário, ele orava. Aí veio o rei e disse assim: olha aqui, e se você continuar orando, você vai para a cova dos leões. Eles queriam ver se Daniel era fidedigno mesmo, se ele era acumulado de bênçãos, né? Como ele apregoava. E assim foi. Jogaram ele lá na cova e você sabe, nenhum leão nem tocou, nem foi cheirar, nem farejar Daniel. Deus o salvou. Por quê? Porque ele foi fiel em tudo. Quantos leões vivem rugindo à sua volta, te ameaçando, fungando no seu cangote? Você é fiel? Nenhum deles vai te tocar. Nenhum deles vai bufar mais. Vai ficar tudo quietinho e vai sair de perto de você. Quarta característica: o fiel é o que mantém a palavra nas suas promessas. Promessa não é aquele negócio que se faz para um ídolo. Não é isso. Promessa é aquela palavra que a gente fala para alguém e depois esquece muitas vezes e não cumpre. Sabe? Provérbios 25:14, o sábio Salomão diz: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Sabe que há muita gente que se gaba do que nunca fez? Porque eu fiz isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou... O que eu fiz já às vezes mente. E o que vai fazer? Não, porque eu vou fazer, porque eu vou estudar, porque eu vou entrar, porque eu vou comercializar, porque agora eu tenho um negócio da China aqui na minha coisa. Da China, cuidado. Porque eu tenho um negócio, porque eu vou fazer, porque eu vou entrar, porque eu não sei o quê. Muitas pessoas, amados, fazem votos, fazem promessas que não cumprem. A partir de hoje eu vou orar. E não ora coisa nenhuma. A partir de hoje eu vou anotar todos os cultos, as mensagens para eu estudar e repassar depois. E não anota coisa nenhuma. A partir de hoje eu vou pagar tudo corretamente. Não paga. E a partir de agora eu vou ajudar no fundamento. Cara, porque eu sou um jovem da graça de Deus. Não ajuda nada. Vem um povo aqui prender esses negócios. Tem jovem que fica olhando para a parede. Vê mulher em cima da escada. O pessoal que acorda cedo, dorme tarde, acorda cedo, dorme tarde, acorda cedo, dorme tarde, está aqui, fiel. Tô cansada, tô cansado. Mas eu vou, o próximo culto eu vou ajudar, viu, Carol? Próximo culto eu vou ajudar. Não ajuda nada, né? Eu vou participar do coral. Não vem nos ensaios. Você já viu um coral sem ensaio? Pessoa querer fazer o contralto, não vem no ensaio? Vai fazer o de volta ao passado. Vai fazer o contrabaixo. Eu vou ser intercessor. Intercede nada, não ora nem por ele, vai orar pelos outros. O fiel será acumulado de bênçãos. Se eu faço uma promessa, amados, eu tenho que cumprir. Se você fizer uma promessa a um filho, cumpra.
Só ouvi um amém. Se você fizer uma promessa a um filho, cumpra. Amém. Homens, se vocês fizerem uma promessa às esposas, cumpram. Amém. Meio lento, mas foi. Provérbios 20, 25. Laço é para o homem o dizer precipitadamente. É santo. E só refletir depois de fazer o voto. Você sabe que o maior ressentimento hoje dos filhos são pais que não cumprem as suas promessas. O maior ressentimento hoje das esposas é o seu marido ignorar os seus pedidos, ignorar as suas necessidades, não dar tempo para ela, não dar atenção. Quando conversam, diz, não, agora eu vou mudar, agora eu vou melhorar, e não cumpre nada do que diz. Esse é um dos maiores ressentimentos hoje das esposas. Maridos precisam corrigir isto aqui. Precisam acertar este ponto. Onde está a fidelidade dos homens de Deus? Onde está a fidelidade de um pai, de um chefe de família, de um pastor do seu lar? Quinta característica, fiel é o que serve a Deus com o dom que Deus lhe deu. Olha aqui os participantes do nosso Festa de Graça. 1 de Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você tem um dom e você tem que servir com este dom aos outros. Eu, bispa? Não estou aqui para servir a homens, não. E está sim, senhor. Está sim, senhora, é isso que diz a Bíblia. Nós estamos todos aqui para servirmos uns aos outros. Diga amém por isso. Amém. Diga, eu tenho que lhe servir. Você tem que me servir. Diga para o seu irmão aqui, eu estou aqui para lhe servir. Agora espere o que o irmão precisa, né? Sexta característica do fiel. Fiel é aquele que administra bem o seu dinheiro. Você tem dinheiro nas mãos? Deveria ter, pelo menos chega alguma coisa. É dádiva de Deus, você tem que ter sabedoria em administrar. Lucas 16:11 diz: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, o dinheiro que a gente recebe do mundo, né, do nosso trabalho, do comércio, enfim, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se eu não for fiel nas minhas finanças, isso vai afetar toda a minha vida. Se eu não for consistente com os meus dízimos, perseverante na honra à obra do Senhor, eu nunca terei a verdadeira riqueza. Saiba administrar o seu dinheiro bem, conforme o padrão da Bíblia Sagrada. Você tem dinheiro dado por Deus, chega à sua mão, seja sábio para administrar. E não se esqueça que o reino é colocado em primeiro lugar. Sétima e última característica, fiel é o que obedece aos mandamentos. 1 de Samuel, eu não passei, nós não vamos ter, mas não importa. Se você ama Jesus, cumpra os mandamentos de Deus. Quem ama Jesus? Amém. Então cumpra os mandamentos. Deus nos deu um chamado, amados. Deus nos deu uma família para cuidar. Deu ou não deu? Deu. Deus nos deu um trabalho. Deus nos deu uma igreja. Nós precisamos ser fiéis em tudo. Pense tudo que envolve a sua vida. Tudo. Em tudo isso, você tem que ser fiel. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, olha o que se espera de você e de mim, é que cada um deles seja encontrado fiel. Cada um, não é tratamento em grupo, é cada um seja encontrado fiel. É assim que Deus quer lhe ver, fiel. Amém? O fiel é cumulado de... E agora, para encerrar, olha o que faz a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Quem é de Deus, tem o Espírito Santo selando a sua vida. E esse Espírito não foi lhe dado por medida, foi lhe dado por inteiro. Você tem todos os dons do Espírito para ser manifestados quando aprouver a Deus. Mas você tem todo o fruto do Espírito Santo para que você desenvolva na prática da palavra. Diz Gálatas 5:22.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. O fiel será acumulado de bênçãos. O fiel, amados, será galardoado em vida, para depois receber o galardão na glória. Vale a pena ser fiel. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. O louvor vem fazer o final, a música final. O Bispo Rai vem dar a bênção. Eu quero que você agora, 1 minuto de oração, reflita no que Deus falou e saia daqui. Se para ser fiel você precisa mudar atitudes, faça isso. Você será acumulado de bênçãos. Feche seus olhos. Pai bendito e amado, nós estamos aprendendo nesta noite o valor da fidelidade. Ó Deus, nós vimos aqui, Senhor, o infiel não recebe nada. O infiel retrocede. O infiel não tem acréscimo. O infiel perde. O infiel vive invejando. O infiel, Senhor, o infiel vive em castigos. Mas aqui, Senhor, se encontra um povo que é chamado pelo Teu nome, Pai. E que ao ouvir a Tua voz, reconhece-o em seus caminhos, Senhor. E se hoje Tu nos ensinas a respeito de fidelidade, é isso que nós vamos praticar a partir de hoje. Por isso, Pai, eu oro para que todos aqui, Senhor, tenham como marca do seu caráter a fidelidade em todas as áreas de suas vidas, Jesus. Ó Deus amado, Senhor, nós temos um testemunho a zelar, Pai. Nós somos luz do mundo, Senhor. Ninguém pode olhar para a luz e achar, Jesus, defeitos. Achar, Senhor, erros, tropeços. Nós queremos ser, Pai, como Daniel. Nós queremos ser, Pai, como Paulo. Nós queremos ser como Timóteo, Senhor. Irrepreensíveis, Jesus. Achados sempre fiéis, mesmo no meio das covas dos leões. Mesmo, Senhor, provado em nossa caminhada, em nosso caráter, nós queremos ser encontrados fiéis, Jesus. Ajuda-nos, Pai, a desenvolver este fruto do Espírito chamado fidelidade. Porque nós podemos atrair pessoas hoje, nessa sociedade corrupta, pagã, pela nossa fidelidade. Fidelidade, Senhor, aí no mundo não está na moda, mas jamais saiu da moda no Teu reino, Pai. E nós fazemos parte desse reino. Oh, Senhor, aqueles que já são fiéis, cumula-os de bênçãos, Pai. Oh, Deus, aquela porta que estava fechada não está mais, Pai, eu creio. A fidelidade atrai a bênção, Senhor. Aqueles que são fiéis, que sejam ainda mais fiéis, Senhor. Se é possível isso, mais fiéis. Ó Deus, aqueles que já têm, Senhor, um caráter ilibado, que esse caráter seja, Senhor, visto e honrado, Senhor, em todos os lugares onde esses filhos amados estiverem. E se alguém aqui, Senhor, precisa de ser fiel, que comece, Senhor, nas pequenas coisas, Jesus. Consigo mesmo, em casa, com a família, no trabalho, na escola, Senhor, na faculdade, Jesus. Oh, Deus, na igreja, no ministério, Pai. Nós queremos ver a manifestação daquelas bênçãos todas, Pai, que já nos foram doadas e consumadas na cruz do Calvário. Eu quero, Senhor, dar a resposta àquela pergunta do Teu filho Salomão. Mas o homem fidedigno, quem o achará?
Ó Deus, eu creio que tu achaste nesta igreja, Senhor, homens e mulheres, jovens, fidedignos, Pai. Por isso esta igreja é cumulada de bênçãos. E ninguém vai sair daqui hoje, Senhor, sem a sua. Eu recebo bênçãos em profusão neste lugar, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esses conselhos que nós ouvimos da tua palavra nesta noite. Aprendemos, ó Deus, dessa característica tão importante para o nosso caráter, que é a fidelidade, a fidedignidade, Jesus. Eu louvo a Deus, ó Pai, te louvo porque nós podemos crescer no conhecimento da tua graça, Jesus, a cada dia que nós viemos a este lugar. Obrigado, ó Pai, pelas pregações inspiradas. Te louvo, ó Deus, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela vida da nossa bispa Solange, ó Deus, pelos benefícios, ó Pai, que tu tens trazido às nossas vidas, através dos ensinamentos da tua maravilhosa graça. Te louvo, ó Pai, porque mais uma vez nós saímos desse lugar com o nosso espírito alimentado, com palavras, ó Deus, que fazem tão bem a nossa alma e o nosso espírito, Jesus. E saímos daqui, ó Pai, prontos para enfrentar uma semana de vitória, Jesus. Ó Deus, a tua palavra diz que lá fora nós temos aflições, mas também que nós devemos ter bom ânimo. Amém. Porque aquele que venceu o mundo, aquele que venceu a morte, está conosco, Jesus. Amém, Senhor. E nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso eu declaro, ó Deus, que a tua maravilhosa graça será com todos aqueles que amam sincera e fidedignamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que amam sinceramente o nosso Deus, digam amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cantar encerrando o nosso culto. Tenha 1 minuto, 2 de comunhão. Mostre a sua fidelidade. Se você só vem aos domingos à igreja, proponha vir mais um dia durante a semana, participar das atividades. Não saia correndo, né? Dê um abraço em alguém, jogue virtude. Você com certeza vai receber também. Vai receber, é dando que se recebe. Envolva-se com aquilo que vale a pena. Esta obra vale a pena. Esta obra vale a pena. Seja fiel com aquilo que vale a pena. Amém? Amém. Graças a Deus. Cuidado, irmão, ao outro evangelho, que não novo, mas o velho, quer apenas te perturbar e perverter o verdadeiro, seja anatema.
bem que existe aqui um lindo refúgio, um alimento sólido, farto, a misericórdia toda manhã, e as ovelhas de Jesus não perdem sua lã. Ainda bem que existe aqui um lindo refúgio, águas vivas, pastos verdejantes, a bênçãos toda manhã, e as ovelhas de Jesus não perdem sua lã. Cuidado, irmão, ao outro evangelho, que não o novo, mas o velho, quer apenas te perturbar e perverter o verdadeiro, que seja anatema. Irmão, você não faz ideia, seja como os de Bereia, confira coisas espirituais, examine as escrituras, você é em Cristo Jesus, nova criatura. Ainda bem que existe aqui um lindo refúgio, um alimento sólido, farto, a misericórdia toda manhã, e as ovelhas de Jesus não perdem sua lã. Ainda bem que existe aqui um lindo refúgio, águas vivas, pastos verdejantes, a bênçãos toda manhã, e as ovelhas de Jesus não perdem sua lã. E as ovelhas de Jesus não perdem sua lã. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, Londrina, até quinta-feira, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Uma Amém. excelente semana a todos, em nome de Jesus. Dê um abraço Seja no- fiel, seja fidedigno. Amém. No irmão Basílio. Boa noite a todos. Autor Amém. dessa letra linda. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau.